Olá, eu sou a professora Carla Pires. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto Saúde Digital, aqui do CCBS da UEPA. Eu faço parte, do grupo de docentes dessa universidade, sou preceptora da residência médica de dermatologia da UEPA e coordeno o ambulatório de hanseníase. Então, eu vim falar hoje um pouquinho sobre hanseníase, principalmente voltado para a atenção primária à saúde. É um tema de extrema relevância, todos sabem. Nós somos um dos quartos estados, com maior número de casos nessa doença. O nosso país é o país com o segundo maior número de casos no mundo. Então, é um tema extremamente importante, onde nós sempre temos que trazer em voga, lembrar dele, tirar as dúvidas e aprender cada vez mais, porque apesar de ser uma doença milenar, ainda surgem dúvidas no manejo dos pacientes. Muito do que eu vou falar, quem trabalha principalmente na atenção primária já sabe, inclusive os alunos também da graduação que já tiveram essa aula, já sabem vários conceitos, então alguns nós vamos relembrar. Eu sempre convido a quem vai estudar ou se interessar ou tirar alguma dúvida sobre hanseníase a vir estudar e procurar os manuais do Ministério da Saúde. É uma doença que tem um protocolo clínico a ser seguido, a ser tratado. E o último, no momento, é o PCDT de 2022, onde inclusive teve uma mudança na questão do tratamento que eu vou falar a seguir. Os boletins epidemiológicos também são anuais, e nós temos também outros manuais que falam de prevenção de incapacidade, de tratamento de úlceras, inclusive até a questão oftalmológica da doença. É uma doença que acomete pele, isso todos nós sabemos. O que às vezes a gente esquece é que acomete também nervos periféricos. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção nas aulas, porque às vezes a pessoa lembra, do acometimento da pele, das lesões que não somem, mas às vezes a gente deixa no esquecimento que ela pode causar diminuição de força em membros, diminuição de sensibilidade, alterações dos nervos periféricos. Então, justamente, esse agente etiológico, que é o Mycobacterium leprae, que todos nós sabemos, ele afeta principalmente as células de Schwann e os nervos periféricos, além da pele. E desmistificando o contágio, e com isso reduzindo preconceitos. Eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Então, como é que se transmite a hanseníase? Como é que se adquire a hanseníase? Normalmente, quem transmite é aquele paciente multibacilar, aquele paciente que tem muitos bacilos e que ainda não estão em tratamento, tá? Não são aqueles que já começaram o tratamento, são os que ainda não estão em tratamento. Então, esses pacientes multibacilares, eles têm uma quantidade muito grande de bacilos e eles expelem através da respiração. E é justamente através das vias aéreas, de quem está próximo, que tem um contato íntimo, prolongado, muito próximo, é que vai ter a chance de ter a doença. Então, algumas pessoas que são expostas ao bacilo não adoecem, nem se infectam, e alguns que se infectam vão ficar doentes, sendo que a maioria não adoece. Então, cerca de 90% das pessoas têm uma imunidade inata, suficiente contra o bacilo e não vão desenvolver a doença, tá? Podem se infectar, mas não adoecer. E os 10% podem adoecer. E além desses 10% que adoecem, ainda existe uma diferença de expressão clínica, que tem a ver com a imunidade, com a imunogenética dessa pessoa.
Então, tem pessoas que têm um perfil imunológico com maior resistência ao bacilo, que quando adoecem são pacientes com poucos bacilos, os falcibacilares, com poucas lesões. Inclusive, eles não são transmissores da doença. Porém, tem aqueles que vão ter um perfil imunogenético, né, com perfil de citocinas, que não vão ser uma boa resistência imunológica, não vai conseguir formar granulomas para conter essa multiplicação bacilar, e vão ser aqueles que vão ter muitos bacilos, né, e muitas lesões geralmente, que vão ser os multibacilares, que são justamente aqueles que são transmissores. Tá? Então, da feita que a gente diagnostica um paciente paucibacilar, a gente já pode tranquilizá-lo de que ele não está transmitindo naquele momento, mas ele precisa fazer o tratamento adequado e os seus comunicantes precisam ser avaliados, porque o multibacilar pode estar na casa daquele paciente. Os pacientes multibacilares, o que a gente pode fazer já? No momento do diagnóstico, tranquilizá-lo de que vai ter o tratamento, e que a partir dele começar a tomar esse medicamento de maneira correta, ele não vai mais ter uma quantidade de bacilos íntegros e viáveis à transmissão. Então, ele não precisa se isolar, ele não precisa se afastar, né? Isso eu sempre falo para os meus alunos, que é muito importante, principalmente quando a gente dá um diagnóstico dos idosos, que eles sempre ficam muito preocupados com os seus netos, né, terminam entrando em depressão, querendo se isolar, e não há necessidade. O que é a necessidade? Sim, né, que faz parte da vigilância epidemiológica, inclusive, padronizada pelo Ministério da Saúde, é fazer a avaliação dos comunicantes e o acompanhamento dessas pessoas que convivem com um multibacilar. É uma doença de notificação, né? Então, nós temos que notificar, e para notificar, nós temos que conhecer a doença, além de saber diagnosticar, temos que saber fazer a classificação clínica, né? Justamente para podermos seguir com o tratamento também. Então, vocês já ouviram falar nas classificações clínicas, as que nós usamos na rede são as que não precisam de biópsia com histopatológico, né? E com os aspectos clínicos nós conseguimos fazer esse diagnóstico. A classificação de Madrid é a mais utilizada, é a que está na ficha de notificação, onde nós temos a hanseníase indeterminada e tuberculoide, como sendo os dois tipos paucibacilares, e os dimórfos bichovianos, como sendo os dois tipos multibacilares. Tá? Nós temos também a classificação da OMS em pauci multibacilar, que foi muito utilizada logo no início da PQT, nos anos 80, né, onde você ainda não tinha uma quantidade de profissionais bem treinados, então fazia-se apenas a contagem de lesões. Então, se eram menos de 5 lesões, considerava-se como pauci bacilar, e mais de 5 lesões como multibacilar. Hoje não. Hoje o que a gente segue? A gente segue a classificação clínica de Madrid, onde se você viu que é um indeterminado ou um tuberculoide, você segue a da OMS como paucibacilar. Se você identificou um dimorfo bichoviano, você segue a classificação da OMS como multibacilar. A de Rieder-Diopolo está aqui só para a gente lembrar, porque às vezes a gente lê um artigo científico e ela aparece ali, né, mas ela só é feita geralmente em centros de referência para pesquisas, porque precisa de histopatológico, porque essa diferenciação de granulomas, né, e estroma, é que vai fazer a subdivisão do dimorfo. Então, aqui nós temos já um panorama geral das formas clínicas, né, as duas paucibacilares, onde o indeterminado tem uma mancha hipocrômica única, né? Quando eu digo mancha, relembrando conceitos de lesões elementares, ela não tem elevação, ela é apenas mudança da coloração. O tuberculoide, nós temos essas micropápulas periféricas, formando, parece um cordão periférico, com um centro livre de lesão.
Os dimorfos, nós temos diversas morfologias. Aqui sim nós já temos relevo, infiltração nas lesões, né? Em geral são eritematosas e numerosas. E o outro multibacilar são os bichovianos. A sua característica clínica principal é a presença de rancenomas, que são essas pápulas ou nódulos, dependendo do tamanho, geralmente ou da cor da pele, ou levemente eritematosas ou acastanhadas, além de outros sinais e sintomas que eu vou destacar mais à frente. Chamando a atenção no que eu já disse, os transmissores são os multibacilares, os dimorfos e os bichovianos. Como eu já disse antes, o Brasil é o segundo maior país em número de casos, ficando atrás apenas da Índia. A região norte ficou já em primeiro lugar no país, mas encontra-se no momento em segundo lugar, mas bem acima da média nacional, né, que está aqui em preto, tá? E o estado do Pará, ele fica variando um pouquinho, né, de ano a ano, entre quinto estado com maior número de casos, quarto, terceiro. Então, consolidando o conhecimento sobre as formas clínicas, né, onde a gente vai fazer a suspeição clínica do nosso paciente. Então, vai ter aquela história clínica que é muito importante, da presença de uma mancha, né, de longa duração, não foi uma mancha que apareceu em uma semana, é uma mancha que já está ali há mais de 2, 3, 6 meses, bem discreta, geralmente, na hanseníase indeterminada. Isso até dificulta um pouquinho o nosso diagnóstico clínico, porque são manchas muito discretas, inclusive, dependendo da localização, o paciente tem dificuldade de observar, né, se ele não for muito atento, porque os limites geralmente são imprecisos, a gente não consegue delimitar muito bem os limites. Mas tem dados que ajudam a gente, além do tempo de evolução, a queda de pelo no local da mancha e a alteração da sensibilidade térmica, que aí a gente já vai precisar passar, né, para a nossa propedêutica, para a nossa semiologia complementar, além da inspeção. Então, manchas hipocrômicas únicas, de longa duração, queda de pelo, diminuição de suor e alteração de sensibilidade térmica, faz o nosso diagnóstico de hanseníase indeterminada. Tá? Então, se eu tenho aquela mancha suspeita de longa evolução, queda de pelo, limites imprecisos, e eu faço o teste de sensibilidade térmica e deu alterado, eu posso fechar o meu diagnóstico clínico e iniciar o tratamento desse paciente como palse bacilar. Já a hanseníase tuberculoide, como eu havia dito, as características principais são essas micropápulas que nós temos na periferia da lesão, e o centro nós temos ou uma hipocromia ou apenas não temos lesão, né? Lembra muito uma dermatofitose, né, vulgarmente chamada como impinge. Ela facilmente é tratada, muitas vezes como impinge, mas o que nós temos que ter em mente? É uma evolução muito longa também. O paciente, para chegar a ter uma lesão desse tamanho, ele já tem mais de ano de evolução, tá? Tem queda de pelo no local também. E os pacientes com esse tipo de forma clínica podem ter acometimento também do tronco nervoso, principalmente se estiver próximo a um. E quando formos passar para a propedêutica, nós vamos ver que ele tem alteração de sensibilidade, geralmente já térmica e dolorosa. Aqui são alguns exemplos de tamanho de lesões, né, para chamar a atenção de que ninguém dorme e acorda com a lesão tuberculoide já grande, né? Então, aqui nós temos um inicial, onde a gente ainda não vê muito o centro sem lesão, mas já está ficando meio claro, né? A gente vê que a atividade está mais na periferia. O paciente tinha 8 meses essa doença, ele teve um acesso rápido ao diagnóstico. Essa aqui a gente vê as micropápulas, uma hipocromia central, a paciente já tinha 2 anos de lesão, e essa com uma extensão muito grande, né? A gente percebe que aqui no centro não tem pelo, já é mais clara, tem as micropápulas na periferia, e o paciente já tinha 4 anos de evolução.
já uma evolução bem longa, né, onde aqui até o paciente já sentia diferente o local da pele. Então, ele já chegou falando: eu não sinto muito bem essa área, é estranho, ele disse. A hanseníase dimorfa, agora já o multibacilar, o que chama atenção são as lesões eritematosas, as vermelhas, infiltradas, né, à custa de células. Então, ainda tem relevo, já não é só uma mancha. E normalmente ela é toda infiltrada, pode ter esse centro aqui um pouco mais claro, né? Mas ela pode também ter outros formatos. Geralmente são numerosos, mas pode existir única? Pode, mas ela vai ser toda infiltrada, diferente do tuberculoide. Aqui para chamar atenção a diferença do que é uma lesão de dimorfo e uma lesão de tuberculoide. Você vê que na tuberculoide são pápulas que ficam aqui ao redor. E aqui não, é infiltração, você vê o relevo da lesão. Então, aqui é para marcar bem a diferença clínica, né? Quando, por exemplo, nós temos um dimorfo de lesão única, que não é tão comum, mas existe. Aqui, como eu disse, diversas morfologias. A placa pode ser toda infiltrada, pode aparecer essas lesões que chamamos de satélites, que são lesões próximas à lesão maior, pode ser numerosas. E aqui, só para chamar a atenção de um exemplo do paciente na foto abaixo, no momento do diagnóstico, né? Esse tipo de lesão, a literatura chama até de queijo suíço, porque tem esse aspecto, né, com as lesões bem grandes, lembrando aqueles buracos do queijo. E o de cima também tem, só que o que a gente percebe? Em cima o paciente está mais moreno do que embaixo, né? A coloração dele está diferente. E da lesão também, né? Está mais vinhosa, ferruginosa. Isso aqui é por conta de um medicamento que está dentro, né, da poliquimioterapia, que é a clofazimina, tá? Então, é interessante, no momento do diagnóstico, quando a gente for explicar para o paciente sobre os medicamentos, a gente orientar que ele pode, sim, ficar com a pele mais bronzeada, mais morena, e as lesões podem escurecer, tá? Mas tranquilizando, evitando o sol, e quando acabar o tratamento, essa coloração da pele vai voltando ao normal. Nem todos ficam com a lesão escura, tá? Alguns a lesão até desaparece durante o tratamento, mas tem alguns pacientes que sim, a lesão impregna, né, com pigmento da clofazimina, e isso é importante a gente avisar, porque às vezes incomoda o paciente, e aí a gente tem que falar que é assim mesmo, até para a gente evitar abandono de tratamento. Esse caso eu gosto de chamar a atenção aqui para a atenção primária, porque é uma lesão hipocrômica, né, e numerosa. Então, a gente sempre lembra, a lesão hipocrômica é a hanseníase indeterminada. Não, a hanseníase indeterminada é essa aqui, é uma mancha, é só alteração da cor da pele, e única. Esse aqui tem várias lesões. E se a gente conseguir ver em 3D, elas estão infiltradas, elas têm relevo, tá? E algumas têm até aquele aspectozinho foveolar, né, onde tem um centro mais claro. Então, esse paciente é uma forma clínica dimorfa, multibacilar, que a gente chama de hipocromiante, que aqui na nossa região costuma acontecer, né? Porque às vezes tem os fototipos mais altos e essa lesão ela pode se manifestar de maneira hipocrômica. O que eu chamo a atenção é que elas têm relevo, tá? E o paciente, lógico, tem a alteração de sensibilidade também. O vichoviano, como eu havia dito, chama a atenção o rancenoma, que são pápulas ou nódulos, dependendo do tamanho, muito comum no pavilhão auricular, então a gente não pode esquecer de olhar o pavilhão auricular dos nossos pacientes. Pode ser disseminado em tronco, abdômen, pode ter a madarose, que é a queda lateral da sobrancelha, mas nem sempre a gente tem. Então, nós temos pacientes que têm inúmeros rancenomas, como esse, que foi tratado como acne, né? Mas lembrando que acne vai e volta, tem os comedões, tem as pústulas, e não é fixo. E também não fica no pavilhão auricular.
E é um paciente que queixa muito, geralmente, de dormências, parestesias em pés, tem edema em pés, pode ter edema em mãos. Aqui é para chamar a atenção de que como o rancenoma pode ser diferente, ele pode ser maior e pode ser bem discreto, né? Cada paciente é um paciente, a gente já sabe disso, né? Aqui um paciente com inúmeros rancenomas eritematosos, ele já ficou totalmente sem, às vezes a gente olha e pensa, nossa, isso vai sumir, some. Alguns deixam discretas cicatrizes, né, até que a gente chama de anetodermia, porque elas são, parece cicatriz de catapora, mas alguns ficam sem cicatriz, tá? Aqui olhando, olha, o pavilhão auricular bem infiltrado, a mão é demasiada. Esse paciente aqui tinha uma infiltração difusa, paciente jovem, parecia que ele tinha várias rugas na testa, né? É porque ele tinha muita infiltração, tá? E a propedêutica que eu já havia falado para vocês, né? Então, a suspeição clínica vem pela inspeção da lesão, né? Pela história, tempo de evolução, mas a gente tem que fechar de alguma maneira, né? E a gente tem que fazer o teste de sensibilidade. Eu sempre bato nessa tecla. A gente não consegue só olhar e falar com certeza. A gente tem que testar a sensibilidade, tá? Mas lembrando, nem sempre ela vai estar ausente, anestésica, né? Uma lesão inicial, ela ainda pode ser sentida, mas ela vai estar reduzida. E tem um pequeno percentual de pacientes que podem sentir hiperestesia, né, uma sensibilidade aumentada. Então, é geralmente aquele que fala que sente, parece ferroadas ou espetadas na lesão, né, ou próximo à lesão, tá? Então, lembrando essa ordem, né? Porque a ordem que o paciente vai perdendo a sensibilidade, ele perde primeiro a térmica, depois a dolorosa e por último a tátil. Então, às vezes, você vai ter paciente que ainda vai sentir a dolorosa e a tátil, mas já perdeu a térmica. E se perdeu a térmica e a sua lesão e história clínica é compatível, é aí que na atenção primária você vai fechar o diagnóstico do seu paciente, tá? Então, é por isso que é importante você conhecer como ela pode se manifestar clinicamente, né? E também fazer esse teste de sensibilidade, onde você vai testar um tubo de ensaio com água quente, um tubo de ensaio com água natural, né? Temperatura ambiente. Na pele normal, você vai explicar para o paciente, vai ter certeza se ele entendeu, né? Se ele entendeu e sentiu o que é o quente e o que é o normal, para passar para a área onde tem a lesão, tá? Eu sempre digo e oriento os meus alunos não ficar só alternando o quente e o normal, é o quente e o normal. Porque às vezes o paciente está nervoso, tem muito barulho na sala, e ele começa só a repetir, né? Quente, normal. Não, bote 2 vezes o tubo quente, uma vez o normal, saia da lesão, vá para uma pele sã, para ele raciocinar, pensar, responder sempre o que ele sente e não o automático, tá? Então, se ele sentiu diminuída a sensibilidade térmica, né, ou ausente, você já pode fechar o diagnóstico clínico desse paciente, tá? Que é o diagnóstico que está na rede na atenção primária. Você quer saber quanto de sensibilidade ele já perdeu? Você passa para dolorosa, é onde ele não sente a diferença entre a ponta e a cabeça do alfinete. Quando ele já perdeu, ele acha que você não está encostando a ponta do alfinete, sim a cabeça do alfinete. E a tátil, por último, né, ele não sente o toque dos chumaços do algodão, tá? Então, geralmente são pacientes com evoluções da doença mais longas. E se eu precisar de um diagnóstico complementar, né? Eu posso ter uma criança muito pequena, alguém que não consegue fazer o teste, né? Que não entendeu, não conseguiu. E aí, qual é o exame complementar que eu vou pedir? Né? O mais indicado é a biópsia de pele com histopatológico, tá? Porque aí você vai ver o que tem de alteração naquele tecido. O que eu gosto só de lembrar aqui? Que nem sempre vem escrito hanseníase, tá? Porque o patologista, ele escreve hanseníase, né? Como é uma doença infecciosa, ele vai dizer só quando ele vê o bacilo,
que no caso dos pacientes vichovianos, sim, ele vai ver o bacilo, às vezes até sem a coloração especial, né, de fitifaraco. Então, o que ele vai ver geralmente nos indeterminados? Processo inflamatório ao redor de nervos periféricos e anexos, tá? Então, geralmente vem dermatite, perianexial e perineural. Aí você viu, é uma mancha hipocrômica de longo tempo, você faz a correlação clínico-patológica. Se for um tuberculose, um dimorfo, ele geralmente vê o granuloma, então é uma dermatite granulomatosa crônica. Tá? Nos dimorfos, algumas vezes pode aparecer o bacilo na coloração especial, mas pode também não aparecer. O que sempre vai aparecer o bacilo são nos vichovianos. E a baciloscopia, né? Que geralmente na atenção primária a gente sempre pede a baciloscopia, porque tem um acesso mais fácil, né? Que tem. Só que a baciloscopia, ela não precisa ser pedida para todos, né? Porque os indeterminados e os tuberculoides, essa baciloscopia vai ser negativa. Isso, às vezes, confunde o paciente, né? Um paciente, às vezes, que está no estágio de negação, que é normal, ele vai pegar aquele exame negativo e ele vai achar que não tem a doença, né? Assim como eu também já tive pacientes que foi liberado porque a baciloscopia deu negativa, ele pesquisou na internet e viu que a forma que ele tinha era negativa a baciloscopia, né? E ele foi em busca de uma solução para o caso dele, tá? Então, é um exame que é doloroso, né? Onde você vai fazer uma apreensão de pinça, uma isquemia local, com um corte em vários pontos, pavilhão auricular, cotovelo, joelho, lesão, para poder fazer, né, e tirar a linfa, né, sem sangramento. Então, realmente é um exame incômodo. E o paciente indeterminado e tuberculoide, que são as formas falcibacilares, vai vir negativo. Então, não há necessidade de eu pedir para estes pacientes. Mas se eu tiver um paciente em dúvida que eu estou se é um dimorfo ou um vichoviano, aí sim eu solicito, né? Justamente até para eu saber a quantidade, o quão bacilífero esse paciente é, tá? É importante até para eu saber prognósticos de estados reacionais, né, que são aquelas reações imunológicas. Então, quanto mais bacilífero, mais antígeno eu tenho, mais esse paciente tem chance de ter os famosos estados reacionais, né, que acontecem principalmente após tratamento, tá? É um exame que vem em cruzes, tá? Um fato importante é a gente saber de que a baciloscopia não fica zerada ao final do tratamento, porque o organismo demora a depurar todas essas quantidades de bacilo. Então, se eu tenho um paciente com 4 cruzes, por exemplo, no diagnóstico, né, o índice baciloscópico, que é a média, ao final do tratamento de 1 ano, ele vai ter ainda 3,5 ou 3 cruzes, porque ele vai depurar, em média, 1 cruz por ano. Então, um paciente com 6 cruzes, ele realmente, às vezes, demora 6 anos para zerar essa baciloscopia, tá? E alguns dimorfos, essa baciloscopia também pode ser negativa. Ela só é 100% positiva nos vichovianos. Em termos de atualização, né, quem está na atenção primária já até sabe, as unidades básicas de saúde começaram a ter a partir de 2022, ainda está em período, lógico, né, nós temos um país com um território enorme, com muitas diferenças geográficas e de acesso, ela está em implantação ainda em alguns lugares, o teste rápido para hanseníase, que ainda no momento, no protocolo, ele é feito não para diagnóstico em massa, ele é feito nos comunicantes. Então, se eu tenho um paciente caso índice, os seus comunicantes que eu vou fazer a avaliação, vou chamá-los e avaliá-los, eles irão fazer, tá? Justamente para poder os positivos serem acompanhados de perto ou ver se eles estão realmente doentes. Porque aqui esse teste, ele não diz se tem ou não hanseníase, ele diz se você tem anticorpos contra o micobactério, que às vezes algumas doenças, né, como essa, tem a presença dos anticorpos, mas a pessoa não está doente.
Outra coisa que o PCDT de 2022 trouxe é o teste também do PCR, né, para diagnósticos de casos onde tenha resistência medicamentosa. Esse também está sendo um processo longo, né, onde os LACENs estão sendo treinados para fazer em alguns pacientes que tenham essa suspeição de ter tido resistência ao tratamento convencional da hanseníase. O diagnóstico, o exame neurológico simplificado, né, que é padronizado pelo Ministério da Saúde, onde você faz a palpação dos principais troncos nervosos, você faz um mapeamento de sensibilidade com monofilamento, tanto nos pés quanto nas mãos, testes de força, ele faz parte do nosso diagnóstico clínico também, né? É importante você saber quantos nervos você tem acometido, inclusive para você poder calcular o grau de incapacidade desse paciente no momento do diagnóstico. Então, nós temos aqui, né, na ficha de notificação, até para marcar se o paciente tem grau 0, grau 1 ou grau 2 de incapacidade física. Então, você só vai saber isso se você fizer a avaliação neurológica simplificada, né, onde nós temos esse formulário padrão do Ministério da Saúde, onde você avalia nariz, olhos, membros superiores e membros inferiores e faz o cálculo ao final, né? Isso é tema, né, de uma aula, de um treinamento específico para isso. Em relação ao tratamento, né? Se nós identificamos um paciente indeterminado ou tuberculoide, ele é um paucibacilar e o esquema de tratamento vai ser paucibacilar. Se nós identificamos um dimorfo, um vichoviano, ele vai ser a classificação operacional multibacilar e um tratamento multibacilar. E o que mudou, né? O que atualizou desde o PCDT de 2022 e já foi totalmente implementado no país essa mudança do tratamento desde 2023? É que nós não temos mais diferença entre o paciente pauci e o paciente multibacilar. Então, essa cartela que existia de paucibacilar, onde só existia para tomar todo dia a dapsona e na dose supervisionada a rifampicina e a dapsona, ela não existe mais. Então, ficou único, tanto para pauci quanto para multibacilar, esta cartela, onde na dose supervisionada que ele vai tomar, né, na frente do profissional de saúde, um comprimido de dapsona, 3 de clofazimina e 2 de rifampicina. E no outro dia, ele vai começar as doses auto-administradas em casa, um comprimido de clofazimina e um de dapsona até finalizar a cartela. E já vai ter a data para ele buscar a próxima cartela no posto de saúde. Desde então, foi chamada de PQTU, né, que é PQT única. Temos a versão de adulto, versão de criança, com uma pequena diminuição, né, na concentração dos medicamentos. E o que continua de diferente, né? O tempo de tratamento, onde os multivacilares dimorfos e vichovianos vão tomar 12 cartelas dessas e os indeterminados e tuberculoides irão tomar 6 cartelas dessas, tá? Então, o tempo de tratamento, ele continua diferente. A cartela é que unificou e ficou igual para todas as formas clínicas. Então, aqui nós temos uma linha do tempo, né, sobre o tratamento da hanseníase, onde inicialmente nós tínhamos, na década de 40, ainda só a dapsona, o paciente tomava anos de dapsona. Isso foi responsável por inúmeros casos de resistência, dificuldades de tratamento. Depois, a dapsona se acrescentou a rifampicina, né, em pouco tempo, até que na década de 80 chegou a poliquimioterapia, né, de hoje, que tem a dapsona, a clofazimina e a rifampicina em sua dose supervisionada. A diferença é que no início se tomava até a baciloscopia ficar negativa, ou seja, tinha pacientes que tomavam 6 anos de poliquimioterapia.
Até que foi reduzindo, foram se fazendo estudos, observando que 24 doses era suficiente, até chegar em 12 doses, né? E hoje nós estamos em 12 doses para os multivacilares, tendo vindo aqui nesse PCDT de 2022 essa novidade que não está autorizado a extensão do tratamento mais do que 12 meses, mais do que 12 doses, tá? Caso seja preciso, você acredite que seu paciente ainda tem atividade de doença, você encaminha para uma referência, tá? Porque aí provavelmente ele vai passar por exames, inclusive de resistências medicamentosas. Mas então nós estamos sob vigência sobre esse PCDT, né, de 2022, onde a gente não pode mais estender além de 12 doses. O que faz ter a alta medicamentosa? É o período que o paciente faz o uso desse medicamento, tá? Então, os paucivacilares são 6 cartelas, né, que duram 6 meses, porque cada cartela dura em média 1 mês. Mas ele tem um período de segurança para tomar essas 6 cartelas, né, porque às vezes pode falhar, o paciente pode adoecer por outro problema. Então, ele tem que tomar essas 6 cartelas em até 9 meses, né? Se não der tempo de finalizar até 9 meses, ele tem que retornar e tomar tudo de novo. Já os multibacilares, que tomam as 12 cartelas, as 12 doses, o ideal é que ele termine em 12 meses, né? Mas ele tem um período de segurança e ele pode terminar até 18 meses. Se não, ele tem que voltar e tomar tudo de novo. E, por fim, né, gostaria de chamar a atenção que faz parte do protocolo a gente fazer a avaliação dos comunicantes, de quem mora junto, né? Eu tenho vários casos como esse, que a mesma família acometida, o pai com uma forma bacilífera intensa, que era um vichoviano, né? Muito tempo sem tratamento, e as filhas todas já acometidas, né? Com forma tuberculoide, forma indeterminada e forma tuberculoide. Eram formas paucibacilares, mas que, se não fossem examinadas, poderiam evoluir para outras formas e até para sequelas, né? Assim como já tive outros casos de famílias todas acometidas, tá? Porque são justamente aquelas pessoas que vivem, convivem, né, num espaço e por um período prolongado. Então, tanto que na ficha de notificação a gente tem, né, para registrar quantos contatos o paciente tem, e no boletim de acompanhamento a gente vai anotando, né, e manda para a Secretaria de Saúde quantos contatos já foram avaliados. E o ideal é que esses contatos sejam acompanhados pelo menos de uma vez por ano durante 5 anos, tá? E se esse contato for avaliado, né, foi feita a inspeção da pele, o exame neurológico, que a gente não pode esquecer que a hanseníase acomete nervos e tem pacientes que têm formas neural pura, tá? Então, após fazer toda a avaliação desse comunicante e ele não está doente, a gente vai encaminhá-lo ainda, né, faz parte do protocolo do Ministério, para um reforço da BCG, tá? Que é a vacina da tuberculose, mas que alguns estudos mostraram que protege de alguma forma as formas graves da hanseníase. Então, se não tem cicatriz, toma-se uma dose. Se já tem uma cicatriz, toma-se a dose de reforço, tá? Só não precisa tomar de novo nenhuma dose de reforço se o paciente já tomou 2 vezes, tá? Então, é importantíssimo para quebra epidemiológica do contágio dessa doença, a gente avaliar as pessoas que moram junto, né? E como eu sempre digo, mas o meu paciente é paucibacilar e não espalhou para ninguém. Mas às vezes naquela família, por algum motivo, tem o multibacilar que ainda não conseguiu ir ao posto de saúde. Então vamos em busca, né, desses pacientes. Bem, estamos ao final, né, dessa conversa que nós tivemos sobre diagnóstico e tratamento da hanseníase na atenção primária. Deixe o meu contato e vamos ver aqui que temos algumas perguntas no chat.
Nós temos a pergunta do Sávio, o tratamento é o mesmo para crianças? Sim, né, é o mesmo, só que existe uma cartela diferente, né, para criança, onde muda apenas, não muda o medicamento, muda um pouquinho a dosagem, que é um pouquinho menor, tá? Ou a mudança que o clínico, não, é isso mesmo, é o mesmo, tá? Só muda um pouquinho a dosagem. Em relação a Adriana pergunta, em relação ao tratamento, tem alguma restrição ou diferença entre pacientes gestantes? Excelente pergunta. Não, é o mesmo tratamento. A paciente gestante, ela pode tomar a poliquimioterapia, tá? O que que eu sempre faço? Paciente em idade fértil, né? É óbvio que quanto menos medicamento tomar a gestante, melhor. Então, quando eu tenho pacientes em idade fértil não gestantes, eu sempre oriento, né? Evite engravidar agora, engravide após o tratamento, porque quanto menos remédio você tomar, né, durante uma gestação é melhor. Aí a gente orienta o uso também do preservativo, porque a rifampicina, ela pode diminuir um pouquinho o efeito do anticoncepcional oral, tá? Então a gente sempre dá essa orientação. Mas se a paciente já está grávida, está com hanseníase, ela pode sim tomar o medicamento, a poliquimioterapia, tá? Não tem diferença, nem para pacientes também que vivem com HIV, tá? É o mesmo medicamento, é o mesmo período de tratamento também, tá? Só pacientes que têm tuberculose e hanseníase ao mesmo tempo, que durante estar tratando as duas, a gente suprime a rifampicina da dose supervisionada, porque ele já toma todo dia na tuberculose, tá? E aí acabou da tuberculose, ele pode voltar a tomar a dose supervisionada, a rifampicina que tem da hanseníase. E o Eduardo pergunta quais são as recomendações atuais para o tratamento na atenção primária, como assegurar a adesão ao paciente. Eu acho que a gente assegura a adesão do paciente suprimindo dúvidas, né? Conversando, tendo uma boa relação médico-paciente, explicando, né, a questão da coloração da pele, a importância de tomar todo dia, a importância de examinar os familiares, que alguns efeitos podem aparecer, né, que justamente o da pele eu acho que é o que mais incomoda, pode dar um pouquinho de anemia, mas no geral são efeitos contornáveis, né? Quando existe algum efeito adverso mais grave, lógico, a gente tem que suspender e ir para as questões das drogas alternativas, né, que já não são da atenção primária, e já tem a questão da atenção especializada secundária, tá? Mas eu acredito que a adesão no tratamento, ela está diretamente relacionada, né, a você investir no conhecimento do paciente, ele entender a importância, ele entender o que pode acontecer com ele, para ele não ser pego de surpresa, né, e achar que é o tratamento que está fazendo mal. Então, não tenho tido, né, perda de adesão ao tratamento. Geralmente, 100% dos pacientes finalizam o tratamento. Tá? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, essa nossa conversa vai ficar salva, tá? E para dúvidas também eu deixo o meu contato, né, e estou à disposição. Obrigada.